Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Cyberpunk, de um Ninguém à Lenda. Capítulo 111. Quem tem medo de quem? Por um breve instante, após a rajada inicial de tiros, o bar ficou em absoluto silêncio. Então, baque. O primeiro corpo atingiu o chão, seguido por outro, e mais uma. Tum, 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 um total de 11 vezes. Em meio ao estilhaçar de garrafas e copos quebrados, Oliver guardou lentamente seu revólver nova no coldre. Então, só para se exibir, ele soprou para dissipar a fumaça persistente da pólvora que saía do cano da arma. TCH. Nada de especial. Cara, você eliminou 3 caras e está agindo como uma lenda. Oliver, como se você tivesse feito melhor. Você só deixou cair 4. Enquanto Carl e Oliver discutiam onde é que estava. Na verdade, ainda está funcionando. Ele passou por cima de Machine, o motorista que ele havia nocauteado mais cedo com uma cotovelada acidental, e caminhou até Kazuo Sato, que ainda gemia de dor. Observando os demais clientes aterrorizados, Jack elevou a voz. É só um trabalho de mercenário. Se você não tem nada a ver com isso, então suma daqui. Muitos dos frequentadores habituais, ainda atordoados pelos tiros, levantaram a cabeça cautelosamente. E quando viram a situação dentro do bar, eles ficaram boquiabertos. As garras de tigre, geralmente tão altivas e poderosas, foram aniquilados antes mesmo que pudessem reagir. Que diabos? Quem são esses caras? Algumas pessoas olharam fixamente para Jack, notando sua estrutura física imponente e seus braços grossos. E naquele momento, um novo boato surgiu em suas mentes. Aquele cara, ele deve ser o líder deles. De jeito nenhum vou me meter com ele. Se ele e seu esquadrão conseguem acabar com um bar inteiro do Tiger Claws num instante, então eles devem ser completamente lunáticos. Cara, se você vai embora, vá agora. Se mais garras de tigre aparecerem, podem confundi-lo com nossos aliados. O lembrete despertou os clientes restantes do choque. Seus olhares desviaram-se brevemente de Jack, o chefe mercenário, ao jovem lacaio que acabará de falar. Alguns acenaram com a cabeça em agradecimento, murmurando obrigado. Então, sem perder um segundo sequer, saíram correndo do bar. Eles sabiam. Os garras de tigre não se importavam com a inocência. Quando a vingança chegasse, seria indiscriminada. Como não havia câmeras na área principal do bar, Cara caminhou casualmente até Kazuo Sato, que chorava copiosamente. Então, ele pisoteou a cabeça dele. Sato soltou um gemido abafado, antes de desmaiar de frio. Com Sato em silêncio, Cara se virou para Machine. Agachando-se, ele estendeu um monofio do pulso, conectando diretamente à porta neural do motorista. Extração de dados, em andamento. Cara não queria nada complexo. Tudo o que ele precisava era do histórico de comunicação do cara. E como Machine já estava inconsciente, ele levou apenas 5 segundos. Feito. Nem precisei apagar a memória dele. Cara se levantou, lançando um olhar para o corpo inerte de Machine. Cara, a propósito, Jack, você nocauteou esse cara com uma cotovelada acidental. Isso não vai parecer estranho? Jack, não é nada demais. Brigas de bêbados em bares acontecem o tempo todo. Mesmo que ele acorde, provavelmente só vai pensar que deu azar, que foi pego no fogo cruzado enquanto bebia. Jack, um veterano das ruas de Night City, ergueu casualmente Kazuo Sato, inconsciente, sobre o ombro. Jack, a primeira briga de verdade em que me meti. Acabei sendo nocauteado, acidentalmente. Algum desgraçado quebrou uma garrafa na minha cabeça. Oliver, isso explica porque seu crânio parece tão grosso agora. Enquanto Carl falava, vários bartenders das áreas VIP começaram a perceber o que estava acontecendo lá fora. Armados, eles saíram cautelosamente, para ser recebido apenas por uma bala amiga disparada por Oliver, uma após a outra. 1, 2, 3, 6 para baixo, cara. Isso significa que estou na sua frente agora. Parece que os outros são espertos o suficiente para ficarem onde estão. Ao ouvir o comentário presunçoso de Oliver, Caro simplesmente revirou os olhos. Me poupe. O corredor que sai das salas VIP leva direto para a frente. Qualquer pessoa racional que visse 3 corpos empilhados à frente simplesmente sairia pelos fundos. Precisamos nos apressar. Provavelmente já chamaram reforços da Tiger Claws. E está em Japantown. Se ficarmos muito tempo, seremos cercados. Tudo bem, mas me dê um segundo. Tem uma última coisa que eu preciso fazer. Que coisa? Oliver enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de 20 euros e acenou com ela na cara de Cara. Em seguida, ele a colocou no balcão do bar. 2 bebidas para mim e para o Jack. Eurocifrão 14 no total. Isso custa 20 euros. Oliver lançou um olhar para o cadáver atrás do balcão. Fique com o troco. Considere como uma gorjeta. Cara zombou. Caramba, você é mesmo um cara honesto, hein? Oliver simplesmente deu de ombros. A bebida estava boa. Mesmo que o barman tivesse apontado uma arma para mim depois, ainda acho que valeu a pena pagar por ela. Caro bufou. Então, você está pagando pela bebida, mas não pelo cara? Praticamente isso. Dito isso, os 3 saíram do bar, jogando Kazuo Sato no porta-malas. A bala em seu abdômen, graças à sua armadura subcutânea, absorveu a maior parte do dano. Segundo Oliver, que tinha alguma experiência médica, Sato tinha cerca de 2 horas antes que a situação se tornasse crítica. Esse tempo foi mais do que suficiente. O motor Quartz ganhou vida com um estrondo. Outra vez, Cara se viu espremido entre Jack e Oliver no apertado banco de trás. Cara, que saudade da era. A próxima parada deles? O bairro de Glen é a zona fronteiriça entre Eivor e o bairro japonês de Westbrook.
Era ali que o pai estava esperando. Distrito de Glen é a parte mais pobre de Eastwood, assolada pela violência, controlada principalmente pelos Valentinos, mas com uma pequena presença da Sixth Street. No momento em que entraram no território da Valentino Sixth Street, a missão deles estaria 80% concluída. Mesmo que os Tiger-Claws enviassem um esquadrão de perseguição, eles não ousariam invadir o território de Valentino, a menos que quisessem que ambas as gangues se voltassem contra eles. Mas antes que eles pudessem chegar lá, primeiro eles precisavam sair do bairro japonês, esse foi o verdadeiro teste. O Quartz mal tinha saído da estrada há 1 minuto quando Oliver, olhando pelo retrovisor, notou algo. Bem, eles levaram menos de 1 minuto. 4 bicicletas Tiger-Claws já estão em cima de nós. Caramba, esses caras são eficientes. Ele estava prestes a pisar no acelerador, quando de repente, um carro entrou repentinamente no cruzamento à frente, bloqueando o caminho deles. Sua trajetória foi deliberada. Se Oliver mantivesse a velocidade, eles colidiriam frontalmente. TCH, merda. Ainda, em vez de diminuir a velocidade, Oliver pisou fundo no acelerador. O Quartz avançou a toda velocidade. Tudo bem. Quer jogar? Vamos ver quem está com medo de verdade. Capítulo 112. Espere para ver. Bang! Quando o Quartz colidiu com o carro que vinha em sentido contrário, 3 pessoas abriram as portas de seus veículos e caíram no asfalto em um giro controlado. Isso era mesmo necessário, Oliver. Jack já estava se protegendo, sacando seu Saratoga e abrindo fogo contra os motoqueiros do Tiger-Claw que se aproximavam. Estou com raiva no trânsito. Que se danem eles se pensaram que isso ia me fazer frear. Oliver se virou. Seus olhos flamejaram em vermelho, olhando fixamente para o quartzo. Seu lado frontal esquerdo desabou completamente com o impacto. Sua respiração ficou mais pesada. Porra, minha irmã me deu esse carro. Cara, ainda um pouco tonto por ter sido sacudido de um lado para o outro, piscou. Espere, você só percebeu isso agora? E o que são esses olhos vermelhos brilhantes? Será que a ciberpsicose está se manifestando? Oliver deu um sorriso irônico. Eu sabia que você diria isso. Essas são lentes Kiroshi. Escolhi o modo de varredura vermelha só para provocar as pessoas. Me avisa quando há alguma forma de vida por perto. Eu te peguei? Cara balançou a cabeça negativamente. Sinceramente, acho que você é sensato demais. Tipo, níveis de sanidade de um ciberpsicopata de alto funcionamento. E agora? O carro está destruído. Como vamos sair daqui? Oliver zombou. Uma pequena queda? Isso não é suficiente para matar um Quartz. Eu te disse, confie na construção da Thornton. O alvo ainda está no porta-malas. Primeiro, retiramos esses gatinhos da estrada, depois continuamos dirigindo. Caro suspirou. Tudo bem, você vai dirigir, a decisão é sua. Considerando a velocidade de seus perseguidores, o Quartz não conseguiria fugir deles para sempre. Melhor acabar com eles primeiro. Feito. Oliver disparou 2 tiros contra os motoristas e passageiros do carro acidentado, eliminando os Tigers restantes. Entretanto, Jack já havia atropelado os motociclistas que estavam atrás deles. Cara, esse acelerador sináptico é insano. Estou pensando em jogar junto com Berserk na próxima vez. Talvez eu também precise ajustar meu algoritmo de regulação hormonal. Berserk usa um implante cibernético que aprimora a força física, a resistência e a regeneração. Os modelos mais avançados possuem absorção de impacto por nanotecnologia, permitindo que os usuários resistam a balas como se nada tivesse acontecido. Caro guardou Dying Knight, percebendo que não havia mais ninguém para bater. Deixe isso para depois. Vi que foi claro, se você implantar muitos implantes cibernéticos muito rápido, seu corpo não se adaptará adequadamente. Você acabou de pegar o acelerador. Talvez seja melhor fazer o pedido primeiro e deixar o Vic encontrar um bom. Jack assentiu com a cabeça, considerando os riscos da ciberpsicose. Justo. Não precisa ter pressa. Oliver se espreguiçou, dando um tapinha em seus óticos Kiroshi. Por enquanto, estou bem. Primeiro preciso ver como me adapto a isso. Se tudo correr bem, talvez compre um Sandevista em seguida. Chega de ficar esperando para enquadrar as fotos. Carla estreitou os olhos. Aquilo não é para amadores. Pelo menos não usem algum modelo experimental corporativo. Todos nós sabemos como isso termina. Oliver deu um sorriso irônico. Vamos lá, eu não sou idiota. Quem diabos pega implantes cibernéticos aleatórios sem verificar o fabricante? Graças aos constantes avisos de Vic, eles nunca instalaram implantes cibernéticos de segunda mão ou modificações misteriosas. Clique. Jack abriu o porta-malas e verificou a carga. Caso o Sato ainda estava lá dentro, sua cabeça bateu com força no porta-malas durante o acidente, deixando um galo enorme. Ainda respirando, Jack sorriu. Que sortudo. Então não vamos esperar, vamos continuar em frente. Oliver estava no meio de uma frase quando, pelo canto do olho, percebeu um brilho familiar tremeluzindo à distância. Um brilho muito familiar. No momento em que viu, soube imediatamente o que era. RPG. Merda. O carro. Boom. A onda de choque da explosão no ar mal atingiu Oliver. Quando fez, não era mais forte do que uma leve brisa roçando seu rosto. Eles estão mesmo tentando usar isso contra nós? Jack baixou a pistola, encarando o rastro fumegante do RPG que acabará de detonar em pleno voo com um único tiro. Por que diabos os Tiger-Claws têm lançadores de foguetes? Cara, por outro lado, parecia completamente indiferente. Provavelmente sobras daquele trabalho de escolta de comboio que fizemos.
Os chefões não usavam tudo, então vendiam o excedente a um preço absurdo para os capangas de rua. Táticas clássicas de cão de guarda corporativo, o mesmo motivo pelo qual tenho esse implante cibernético no rosto agora. Quem guarda, não passa necessidade, né? Oliver abriu a porta do carro e tirou seu necomata de dentro. Ainda bem que meu rifle aguentou. Ele levantou a mira, mirou. Dentro da mira estavam 3 Tiger-Claws, tentando desesperadamente recarregar outro RPG. Comparados aos agentes que nos atacaram antes, esses caras são ridiculamente lentos. Eles realmente não esperavam que alguém atirasse com o RPG deles no ar? Vamos lá, deixe-me mostrar-lhes algo divertido. Ele expirou, estabilizando o disparo. Car, eu me lembro que uma vez você atirou uma bala na câmara de uma arma no meio do disparo para travá-la, não é? Sim, a última vez que fomos atingidos por um RPG. Oliver sorriu. Então deixe-me mostrar-lhe outra coisa. Uma detonação no ar. No instante em que os Tigers lançaram seu RPG, Oliver puxou o gatilho. Altura de começar. Carl e Jack nem sequer se mexeram. Fiquei ali parado, de braços cruzados, observando. Eles confiaram na pontaria de Oliver. Confiaram o suficiente para apostar suas vidas nisso. Zuu! A bala do necomata rasgou o ar, mais rápido que um piscar de olhos, interceptando o RPG recém-disparado em pleno voo. Bum! Uma bola de fogo ofuscante rompeu no céu noturno. Oliver baixou o rifle, fez um gesto obsceno para a explosão e murmurou: eu odeio pessoas que atiram RPGs em mim, porque isso sempre o fazia lembrar de seu SOR-22. O rifle que ele nem sequer conseguiu disparar uma vez antes de ser completamente destruído. Capítulo 113. Um sonho tornando-se uma lenda. Sem dúvida nenhuma, vocês fizeram um trabalho incrível. O pai permitiu que seus homens levassem Sato Kazuo embora, tanto para entregá-lo ao filho enlutado como forma de vingança, quanto para descobrir a verdade sobre o motivo do assassinato do pai do menino. Então, ele deu um passo à frente e deu um grande abraço de urso em Jack. À primeira vista, meu pai parecia apenas um senhor bondoso, com o rosto marcado por manchas da idade bem visíveis. Ninguém que cruzasse com ele na rua jamais suspeitaria que aquele senhor idoso era, na verdade, o solucionador de problemas mais poderoso de toda Eivode. Depois de abraçar Jack, o pai voltou seu olhar para Carl. Este trabalho está concluído, então considere isso como um pequeno bônus pessoal da minha parte. Bip! Cara deu uma olhada no saldo de sua conta. 90 mil redemoinhos. Jesus! Cara teve que admitir, o pai era um filho da puta generoso. A recompensa original era de 60 mil redemoinhos. Meu pai acabou de desembolsar mais 50% além disso, do próprio bolso. Esse sim era um solucionador de problemas que merecia respeito. Ao contrário daquele lambibotas corporativo sem cérebro, Faraday. Cara gostava, na verdade, da maneira como o pai conduzia os negócios. Sempre que tiver trabalho, é só entrar em contato. Ao receber o dinheiro, era necessário trocar algumas palavras educadas. Cara transferiu 30 mil libras para Oliver e 30 mil para Jack, e depois deu uma olhada no seu próprio saldo. 990 mil redemoinhos. Ele estava prestes a ultrapassar a marca de 1 milhão. Mas honestamente, como seu cromo ainda estava em fase de adaptação, ele nem tinha em que gastá-lo. Cara não ligava para carros luxuosos, estava satisfeito com seu apartamento e agora que tinha carne de porco de verdade, até sua situação alimentar estava resolvida. Ele literalmente não sabia o que fazer com todo aquele dinheiro. Mesmo que ele quisesse entregar um pouco, Jack e Oliver não aceitariam. Claro que, tecnicamente falando, se ele não contasse aquele pagamento aleatório de 1 milhão de ed daquela princesa corporativa da Arasaka, ele ainda estaria com um prejuízo de 10 mil por tudo que havia gasto, mas aquilo foi um golpe de sorte, algo que ele não podia esperar que acontecesse novamente. No fim, só havia uma conclusão a tirar. Mais shows. Sempre. Essa foi a conclusão final de Cara ao olhar para o saldo bancário transbordando. Pai, estamos saindo. Após entregarem o alvo, eles não permaneceram muito tempo em Kings Boulevard. Eles deixaram a Quartz em uma oficina de concertos e voltaram a usar sua era, que havia sido reparada recentemente. Destino? A vida após a morte? A casa da Lizzie? O escritório de um faz-tudo? Não. Eu Coyote Cojo. Cara não ia ao bar da Mama Wells desde que começara a estudar, e embora tivessem passado apenas 3 dias, ele já estava com vontade de comer as batatas fritas caseiras dela. No caminho, Carla enviou uma mensagem para Maine e a equipe com atualizações. Cara, consegui a rota do Tanaka. Acabei de enviar. Preciso que vocês armem uma emboscada e o capturem. Maine, recebido. Não se preocupe, não vai demorar muito com essas informações. Com 2 Netruners e um Netruner em recuperação, a equipe do Maine tinha habilidades de rastreamento muito melhores do que a de Carl. Carl, então, deixo com você. Se algo der errado, me avise. E me avise também assim que você contratar o Tanaka. Com isso, ele encerrou a chamada. Geral, todo o trabalho na Militech correu sem problemas. Ei, Carl. Jack se pronunciou pouco depois de Carl encerrar a ligação. Qual é o seu objetivo final com tudo isso? Qual é a sua meta? Meta? Sim. Objetivo. Tipo, por exemplo, eu me tornei mercenário porque quero construir uma reputação. Fazer manobras radicais, ficar famoso, quem sabe, se eu conseguir, até me tornar uma lenda. Morgan Blackan. Veylan, a velha serpente. Esse nível. Quero que todas as pessoas em Night City saibam meu nome. Mas você?
Já faz um tempo que corremos juntos, e nunca vi você demonstrar muito interesse em nada além de comida. Então, afinal, o que diabos você quer? Sim, eu também tenho essa sensação. Oliver, ainda segurando o volante, acrescentou. Para mim, é simples, igual ao Jack. Quero confusão, quero meu nome em evidência. Quero esfregar na cara dos filhos da puta que me expulsaram da gangue da Sexta Rua. Um dia quero que eles voltem rastejando, implorando para eu aceitar um contrato, um que eu nem vou me dar ao trabalho de olhar. Foi por isso que me tornei mercenário. Mas você não parece ter esse tipo de fome. Virando a esquina, Oliver prosseguiu. Sinceramente, Carol, às vezes me pergunto se você não é algum tipo de monge. Não, esquece isso, aqueles carecas desgraçados ainda dão um jeito de assistir pornô de braindance. Eles não têm essa calma, esse calor que você tem. Para ser sincero com você, Carol, você é diferente. Você é como o sol. E não estou falando de um jeito poético e pretensioso. Estou falando literalmente, você não se encaixa nesta cidade. Você não pertence a Night City. Jack assentiu com a cabeça. Sim, eu estava pensando a mesma coisa, embora toda a metáfora do sol de Oliver seja meio vaga. Jack fez uma pausa e então disse. Vou explicar com minhas próprias palavras. Antes de te conhecer, Carol, eu jamais imaginei que alguém pudesse sorrir para todos, tratar cada pessoa como se ela realmente importasse. E eu definitivamente nunca pensei que alguém pudesse realmente mostrar respeito por alguém que pudesse ser chamado de humano. Lembra daquele velho vendedor de sucata? Em todos os meus 28 anos, vi muita gente lidar com caras como ele. E você é a única pessoa e a única que já o tratou como gente. Car piscou. Respeito? Sim. Você quer dizer que eu simplesmente tenho boas maneiras? Talvez em parte, mas é mais do que isso. Você é inteligente demais, cara. Muito quente. Olhando para você, começo a pensar. Droga. Talvez esta cidade não seja tão desesperadora assim, afinal. Talvez as pessoas ainda tenham algo a que se agarrar. Você não pertence a Night City porque faz as pessoas sentirem que ainda existe algo em que vale a pena acreditar. Oliver deu uma risadinha. Sim, exatamente. Você é como o sol durante o dia, claro como a luz do dia. Quem te conhece sabe exatamente o que você ama e o que você odeia. Você não esconde absolutamente nada. E por causa disso, ninguém aqui faz a mínima ideia do que você está realmente buscando. Jack assentiu com a cabeça novamente. O verdadeiro sonho de ninguém é ser um puxa-saco de empresa. O objetivo real de ninguém é apenas fazer redemoinhos e subir na hierarquia. Não é isso que realmente queremos. Dinheiro é apenas uma ferramenta para chegarmos aonde queremos. Cara, quando olho para você, vejo alguém que poderia trilhar um caminho de ouro rumo a qualquer sonho que escolher. Então nos diga, qual é o seu sonho? Car ficou em silêncio. Qual era o sonho dele? Pensando bem, desde que chegou em 2075, ele simplesmente vinha se deixando levar pela correnteza, em parceria com Oliver, contratando Jack para shows, executar missões consecutivas. Mas ele nunca tinha parado para pensar no que realmente queria. O que eu quero? Nada de concreto. Mas tudo bem. Os sonhos são algo que você persegue ao longo do caminho. Cara levantou a cabeça. Mesmo de Eivode, ele conseguia ver o horizonte imponente do centro de Night City. Então, acho que meu sonho é. Cara deu um sorriso irônico, tornando-se uma lenda. De pé no topo. Capítulo 114. Mercenários e Olhos Azuis. Machin, por que você só está respondendo agora? Minhas mais sinceras desculpas, chefe de seção Tanaka. Fui atingido no fogo cruzado de uma operação mercenária e perdi a consciência. Acabei de acordar. Uma operação mercenária? Às 18 horas, ainda fazendo hora extra na Torre Arasaka, Tanaka franziu a testa com a resposta de Machin e perguntou. Meu filho sofreu algum tipo de dano? Seu filho, Katsu, saiu completamente ileso. Parece que os mercenários estavam atrás apenas do alvo e foram embora sem envolver mais ninguém. Você sabe quem eles são? Graças à vigilância da Tiger Claws em Japanton, 2 dos 3 mercenários não possuíam implantes cibernéticos para bloquear o reconhecimento facial. Suas identidades foram confirmadas. Como já haviam trabalhado para a empresa, seus perfis estão registrados em nosso banco de dados. Quantos motoqueiros de rua nunca trabalharam para a empresa? Isso não é nada incomum. Me mande as imagens. Sim, chefe de seção Tanaka. Do outro lado da linha, a voz de Machin estava carregada de tensão nervosa. Era acompanhada pelo som do vento, como se ele estivesse se curvando repetidamente enquanto falava. Tanaka não deu importância à demonstração de submissão. Ele já tinha visto gente demais na Arasaka que achava que se curvar podia expressar lealdade. As imagens de vigilância fornecidas pelos Tiger Claws foram rapidamente transmitidas para o terminal pessoal de Tanaka. Curioso sobre os mercenários que quase envolveram seu filho em seus trabalhos, ele imediatamente abriu o arquivo e reproduziu a gravação. Invadir um bar Tiger Claws em Japanton para sequestrar alguém? Esses caras têm coragem. Vamos ver quem. Com esse pensamento, Tanaka assistiu à gravação e imediatamente viu os rostos sem máscara de Carl e Jack. Essa cara. Ao ver o rosto de cara, Tanaka ergueu uma sobrancelha. Ele já tinha ouvido falar desse mercenário. O nome estava se espalhando rapidamente entre os agentes da Arasaka em Night City. Afinal, este era o mesmo mercenário que havia protegido a senhorita Anako Arasaka e que recebeu instruções específicas dela para receber assistência médica e compensação por implantes cibernéticos equivalentes. As imagens até o mostravam quase derrotando um Akpa de especificação militar da Militech em um combate mano a mano.
Como poderia ser ele? Esse foi o primeiro pensamento de Tanaka, mas ele logo o descartou como ridículo. O mercenário continua sendo apenas um mercenário. Mesmo que tivesse salvado a senhorita Anako Arasaka, ganhando um pouco de simpatia, ele ainda era apenas um vira-lata. Fazer bicos para ganhar um dinheiro não era nada de incomum para ele. Deve ter sido pura coincidência. Ninguém estava avisando o filho dele. Ninguém estava avisando ele. Pouco depois de receber o relato em primeira mão de Machin, Tanaka descobriu que as mesmas imagens circulavam em reuniões internas da Arasaka. Junto com elas, a identidade do último mercenário foi confirmada. Aquele cujo rosto havia sido ocultado por um sistema cibernético óptico Kiroshi. Era Oliver, colega de equipe de Kara. Essa informação, compilada pela divisão de contra-espionagem da Arasaka, não causou muita preocupação entre os executivos corporativos de Night City. Um trabalho mercenário nas ruas era insignificante demais para merecer atenção. No entanto, essa mesma informação foi colocada na mesa do único membro da família Arasaka que ainda reside em Night City. Mercenários. Enquanto isso, dentro do El Coyote Kojo, Carla ergueu sua xícara de chá doce e cumprimentou casualmente o homem de meia-idade de terno que se aproximara dele. Para mim, é simples, disse Carla. Se houver um show, basta me avisar. Não precisa de discursos longos. Audacioso. Não é à toa que você é a estrela em ascensão entre os mercenários de Night City, Kaká. O homem de meia-idade sentado em frente a Kara, com os olhos azuis brilhando levemente, sorriu antes de olhar para Oliver e Jack, que estavam sentados ao lado de Kara. Vocês três realmente se destacam como uma das raras e excepcionais equipes de mercenários em Night City. Por que você está falando tão estranho? Jack tomou um gole de sua cerveja, encarando o homem de olhos azuis. Não precisa ficar nos bajulando. Só nos diga qual é o trabalho. Aceitamos trabalhos temporários, mas de longo prazo? Já estamos comprometidos com outra coisa. Você está ocupado com assuntos relacionados a Militech? No instante em que aquelas palavras saíram da boca do homem de olhos azuis, Kara, Jack e Oliver estreitaram ligeiramente os olhos. Parece que você sabe bastante. Kara o encarou demoradamente, mas no fim das contas não se incomodou muito com o que ele acabará de dizer. E daí se ele sabia que eles estavam trabalhando em um projeto de longo prazo para a Militech? Mesmo que ele dedurasse, o pior cenário seria a missão dar errado. Isso prejudicaria um pouco a reputação deles como mercenários, e eles teriam que reembolsar o adiantamento, mas nada grave. Além disso, o fato de esse cara ter mencionado isso deliberadamente significava que ele não estava planejando entregá-los, ele só estava se gabando do quanto sabia. Gole. Dando um gole em seu chá gelado doce, que tinha um gosto quase igual ao de chá verde frio, Kara pousou a lata meio vazia. Então, já que você sabe que estamos ocupados, imagino que esteja oferecendo um trabalho temporário que ainda possamos aceitar. Se o salário for bom, não me importo. Mas, antes que Kara pudesse terminar, Oliver o interrompeu. Você tem que pagar adiantado. Se a gente se matar de trabalhar e você sumir depois, não vamos sair ganhando de graça. Não precisa se preocupar. O homem de olhos azuis esboçou um sorriso misterioso. Não estou aqui para te contratar agora. Só espero que depois de terminar seu trabalho atual, você considere aceitar um contrato de longo prazo comigo. Uma reserva? Jack ergueu uma sobrancelha, demonstrando compreensão parcial, mas ainda cético. Vocês querem nos prender agora? Não estão preocupados que possamos falhar neste trabalho e acabar mortos nas mãos da Militech? Tenho fé em suas habilidades. Um simples projeto experimental na divisão de pesquisa Night City da Arasaka não deve ser um problema para profissionais como você. Recostando-se no sofá de couro gasto do El Coyote Kojo, o homem de olhos azuis cruzou as mãos sobre o joelho, suas palavras carregadas de insinuações. Um mero projeto experimental? Este era um teste de cibernética de nível militar, algo que a própria Militech considerava altamente confidencial, no entanto, para esse cara. Era apenas um teste menor na divisão de pesquisa da Arasaka? Palavras difíceis. Quem diabos estava financiando esse cara? Por hoje, digamos apenas que fomos apresentados. O homem de olhos azuis descruzou as pernas e se levantou. Lançou um último olhar para Carl antes de se dirigir para a saída. Assim que sua missão terminar, entrarei em contato imediatamente. Em contato. Você nem sequer adicionou meu número. Enquanto Carl observava o homem partir, não tinha certeza se seus olhos estavam lhe pregando peças, mas naquele último instante, quando o homem virou a cabeça, Kara achou ter visto o brilho em seus olhos azuis cibernéticos diminuir ligeiramente. Ele estava usando o mesmo modelo de olho Kiroshi que Oliver? Aquele tipo de criatura que muda de cor de acordo com as emoções? Capítulo 115, Mercenário e Olhos Azuis Parte 2. Bom dia, Gaius. Bom dia, David. Foi uma grande coincidência hoje. Gaio e Davi se encontraram por acaso na entrada da escola. 7h10 da manhã. Você chegou cedo hoje, Gaius? Depois de conhecer Gaius, David estava bem ciente de seu hábito de chegar atrasado à escola. Vê-lo tão cedo deixou um pouco curioso. Tenho que ir ao bar Lizzie's em Kabuki, no bairro de Watson, hoje à noite. Pensei em acordar cedo para preparar algumas coisas. Bar da Lizzie? Você quer dizer o bar da Lizzie, aquele famoso pelas suas danças cerebrais? David claramente conhecia o nome. Aliás, para alguém tão obcecado por braindances como ele, não conhecer o bar da Lizzie seria realmente estranho. Sim, essa mesma. Gaius, você está indo lá para organizar alguns serviços especiais para o pessoal da academia?
Mas eu me lembro que ninguém encomendou nada personalizado ultimamente. Não. Giles deu uma mordida no pão besuntado com manteiga de verdade, e só depois de mastigar e engolir respondeu, só um assunto pessoal que preciso resolver. Mas você ter mencionado isso me lembrou. Você está livre hoje à noite? Quer vir ver uma edição de Braindance de última geração em ação? Eu pago. Espere, não precisa pagar por mim. David verificou o saldo da sua conta, pensou por um momento e respondeu, eu estava planejando enviar dinheiro para minha mãe para que ela não precisasse trabalhar tanto. Depois de separar o que preciso para isso e para comprar as danças cerebrais, ainda devo ter o suficiente para mim. Acho que posso pagar a viagem. As coisas por lá podem ficar bem caras, sabe? Afinal, é um serviço de primeira linha. Caro, hein? David hesitou por um instante, mas depois assentiu com determinação. Não posso depender sempre de você para me tratar, Giles. Preciso resolver as coisas por conta própria também. É mesmo? Giles deu uma risadinha. Bem, então lembre-se, não beba. Não beber? O que isso quer dizer? David obteve sua resposta naquela noite. No bar da Lizzie, enquanto examinava o cardápio de bebidas, os olhos de David se arregalaram em descrença. Um coquetel especial custa 30 dias? Essas são as coisas baratas, David. Jack tomou um gole de sua mistura pessoal de vodka, suco de limão e cerveja de gengibre com gelo. Ao ouvir a exclamação de David, ele fez uma pausa para explicar, girando o copo. Essa coisinha aqui? Só um pouco de vodka misturada com cerveja de gengibre na minha frente. E mesmo assim me cobraram 40 dias. É por isso que bares são bares, garoto. Isso aqui não é o El Coyote Cojo da Mama Wells. Oliver deu um sorriso irônico enquanto tomava um coquetel Rush Nail. Mesmo essa mistura que eu copiei ainda me custou 40 dias. Então a verdadeira atração aqui não são as bebidas, mas sim as danças cerebrais. Os olhos de cara percorreram o bar da Lizzie, concentrados em uma única coisa, esperar pela pessoa com quem havia combinado de se encontrar às 22 horas. Mais especificamente, ele estava esperando pela pessoa que havia marcado um encontro com Alan, o jovem de cabelos verdes e moicano que já havia falecido. Quando Caro chegou pela primeira vez em 2075, ele saqueou o cadáver de Alan, levando os vórtices e a Lexington que havia caído de suas mãos. Naquela época Caro fez uma promessa silenciosa, se lhe restasse alguma família, então quando eu tiver condições irei encontrá-los e pagar minha dívida. Foi por isso que ele alugou o apartamento de Alan e o manteve intacto até hoje. Para Carol, essa era uma dívida que ele precisava pagar. Se não fosse por aquele Lexington, agora modificado para Midnight, ele não teria conseguido salvar Oliver por acaso, nem teria conhecido Jack e passado por tudo o que aconteceu depois. Tudo começou com a morte de Alan. Ele foi o início da história de Caro em 2075. E Caro jamais o esqueceria. Caro procurou por muito tempo, chegando a contatar seu contato na NCPD, Johnson, em busca de ajuda. Mas tudo o que ele conseguiu descobrir foi o nome de Alan, nada mais. Esta noite, porém, era sua melhor chance de finalmente descobrir mais. Um jovem tatuado visitou o apartamento de Alan e deixou uma mensagem no livro de visitas, combinando de se encontrar com Alan às 22 horas no bar da Lizzie. Caro contava com esse cara para obter mais informações sobre Alan. Horário atual, 21h50. E como se estivesse combinado, Caro o viu, entrando no bar da Lizzie, exatamente como na imagem do livro de visitas. Vou me ausentar por um tempo. Vocês continuem. Após trocar algumas palavras com Jack, Oliver e David, Caro sentou-se ao lado do jovem tatuado no bar da Lizzie, assim que este se sentou no balcão. Você se importaria se nos conhecêssemos melhor? Carl iniciou a conversa. Quem diabos é você? O jovem tatuado olhou para Carl, franzindo levemente a testa. Claramente, ele estava desconfiado de homens desconhecidos tentando puxar conversa. Eu sei que o bar da Lizzie tem gente oferecendo esse tipo de serviço, mas tenho quase certeza de que são todas mulheres. Se é isso que você procura, deveria tentar o Big Bar de Howdy e Howdy. A Big Bar de Howdy e Howdy, um bar gay bastante conhecido em Vista del Rey, Avon, frequentado principalmente por homens com atração física ou psicológica. A pálpebra de Cara tremeu. Ele quase deu um soco naquele cara por causa das palavras tão desdenhosas. Caramba, esse cara era malandro até a medula. Restrição -1. Se ele não estivesse preocupado em literalmente explodir a cabeça do cara, ele teria atacado. Contendo sua irritação, Cara respondeu, Alan. Alan? O jovem tatuado piscou confuso antes de a ficha cair. Ele observou Caro por um instante antes de perguntar, Alan te mandou? Por que ele não veio pessoalmente? Ele está morto. Morto. Os olhos do jovem se arregalaram em breve surpresa, mas quase imediatamente sua expressão voltou à indiferença, como se a notícia não fosse nada significativa. Morto, é? Que pena. Eu ia mesmo incluí-lo em algum trabalho desta vez. Você o conhecia bem? Conhecia-o bem? O jovem tatuado lançou um olhar confuso para Cara. Crescemos juntos, viemos para Night City juntos para tentar a sorte. É claro que eu o conhecia. Alguém com quem você cresceu morre e você fica tão indiferente? O que mais eu poderia ser? O jovem soltou uma risada seca. Éramos 7 quando saímos de casa para tentar a sorte aqui. Este ano só restaram eu e o Alan. Sobreviver nesta cidade já é um inferno. Todo mundo tem seus próprios problemas. Até mesmo receber notícias de vez em quando era raro. E agora, bem, parece que só sobrou eu. A gente se acostuma. Em Night City, morrer cedo ou tarde faz diferença.
Sua voz era calma, inabalável, como se ele já tivesse se conformado com a cruel realidade há muito tempo. Então, ele dirigiu a pergunta a Cara. Mas e você? Não me lembro de Alan ter amigos. Como você sabe disso? Sou um mercenário. Meu nome é Kaká. Eu tinha uma dívida com o Alan e queria pagá-la. Cara se apresentou e em seguida perguntou o que era mais importante para ele. Se vocês cresceram juntos, ele tem família? Existe alguma forma de contatá-los? Você está tentando pagar a ele? O jovem tatuado estava prestes a dizer algo, mas parou ao ver o rosto de Cara. Aquela expressão era séria, completamente sincera, sem sequer um indício de engano. Sim, quero retribuir o favor. O jovem encarou Cara em silêncio por um instante, depois se levantou abruptamente. Cara fez o mesmo, mas tudo o que conseguiu foi que o cara se virasse, levantasse a mão num aceno casual enquanto se afastava. Não precisa me seguir. Foi um prazer te conhecer, Kaká. Dá para ver que você é um cara legal, então acho que vir ao bar da Lizzie hoje à noite não foi um erro. Mas já que o Alan não vem, não faz sentido eu ficar por aqui também. E você não precisa ir pagar dívidas nem nada. Deixa pra lá. Deixar para lá? Por quê? O jovem parou por um breve instante e olhou para Cara com um sorriso. Porque todos nós viemos para Night City porque não tínhamos mais família. Com essas palavras, sua expressão permaneceu inalterada. Ele continuava sorrindo. Para quem está de fora tentando se virar em Night City, é assim mesmo. Mas, olha, eu agradeço que você tenha pensado em pagar aquela dívida aleatória que o Alan deixou. Mas sabe, nem tudo na vida acontece como a gente quer. Mesmo assim, só de saber que alguém, além de mim, se lembra do Alan, isso é muito bom. Ele se virou novamente. Se você realmente não se importa, considere lembrar o nome de Alan como uma forma de retribuir o favor. Ele sempre falava em se tornar alguém importante. Acho que ele não conseguiu. Mas se ao menos for lembrado, se o seu nome não desaparecer completamente, então isso também não é tão ruim. Pelo menos, melhor do que eu. Provavelmente também não estarei por aqui por muito mais tempo. E quando eu partir, se o nome de Alan ainda estiver na mente de alguém bem, isso é mais tempo do que qualquer um de nós durou. Dito isso, o jovem tatuado se afastou, ainda sorrindo enquanto falava com tanta indiferença sobre a morte. Cara ficou ali parado, congelado. Ele observou as costas do homem por um longo tempo antes de lentamente pousar a mão na cintura de Midnight. Lembra, né? Sim, ele se lembraria. Capítulo 116. Atingido no fundo do coração. Aconteceu alguma coisa, Cara? Jack percebeu Cara voltando, parecendo um pouco atordoado. Ele estava curioso sobre a conversa que tivera com o estranho mais cedo. Só, alguma coisa. Sem querer que suas emoções afetassem os outros, Cara se recompôs rapidamente. Vocês já deram uma olhada nas danças cerebrais do bar da Lizzie? Sabendo que Cara estava mudando de assunto, Oliver simplesmente entrou na brincadeira. Ainda não. Estávamos olhando o cardápio, ainda decidindo. Algo em especial? Níveis sensoriais personalizáveis, ajustes de dor, você pode ajustar diversos detalhes. David acrescentou, a maioria das danças cerebrais comerciais diminui a estimulação sensorial para evitar incidentes, mas as daqui podem ser levadas à intensidade máxima, ou até mais. Coisa realmente intensa. Como que, por exemplo, David pensou por um momento antes de responder. Tipo aquela dança cerebral clandestina de vocês para derrubar o James Norris. Aqui vocês poderiam aumentar a sensibilidade à dor para 150%. Não que eu ache que alguma pessoa sã queira passar por isso. Um BD do James Norris? Espera aí. Isso significa que o editor aqui é o JK? Cara ainda não tinha superado o fato de JK tê-lo colocado 2 vezes naquelas sessões de Braindance de Cyberpsycho Chronicles. Não, é outro editor. O JK pode ser um dos melhores editores de BD de Night City, mas ele é obcecado por conteúdo Cyberpsycho. Quando se trata de ajustar as sensações, esse editor, já, é melhor que ele. Então não é JK, né? Cara esperava acertar as contas. Se JK fosse o editor dos BDS de Lizzie, ele teria feito uma visita bem pessoal a ele, de preferência o pendurando e dando-lhe uma surra daquelas. Mas como não era ele, não havia necessidade de causar problemas. Vocês pretendem levar alguns BDS para casa? Esses personalizados são raros, vocês perderiam uma ótima oportunidade se não comprassem alguns. Cara tomou um gole de seu chá doce, desinteressado nas experiências hedonistas que Lizzie tinha a oferecer. Afinal, aquele não era exatamente o tipo de lugar que vendia BDS instrutivos de combate. Mas ele se lembrou de que Oliver adorava esse tipo de coisa. Vou experimentar um primeiro e ver o que acontece. Oliver escolheu seu BD e dirigiu-se a um dos camarotes privativos de Lizzie. O bar tinha vários pontos de venda de BD no salão principal, mas ele não era tão descarado assim, de jeito nenhum arriscaria certas reações em público. Jack, David, não é a minha praia. Só estou aqui para passar um tempo com vocês. Jack deu de ombros e se virou para David. Você vai experimentar? Acho que vou deixar esse tipo de BD passar. David pareceu um pouco constrangido com a quantidade de conteúdo explícito que Lizzie tinha exposto. Um garotinho inocente, né? É, eu entendo. Cara deu um sorriso irônico. Bom, então vamos pedir outra rodada de bebidas. Esta é por minha conta. Além disso, esse bar não serve comida de verdade? Será que eles não se importam que as pessoas possam desmaiar por excesso de comida e falta de nutrientes? Eles têm tacos mexicanos aqui. Mas tem gosto de plástico misturado com serragem. Até você está reclamando da comida. Ei, eu sou mexicano, sabia?
Jack terminou a frase, mas quando estava prestes a dizer algo mais, suas palavras foram interrompidas abruptamente. Ele gesticulou na direção de Kara, indicando-lhe que olhasse em determinada direção. O que é? Kara seguiu o olhar de Jack e imediatamente entendeu por que ele havia ficado em silêncio. Pessoas da Arasaka? Num lugar como este, Kara avistou 3 homens com uniformes corporativos completos da Arasaka. Não era como se os funcionários da Arasaka não pudessem frequentar o Lizzie's Bar. Muitos deles frequentavam, mas geralmente tentavam ser discretos. Entrar tão abertamente assim? Só havia um motivo para isso. Assuntos oficiais. Que diabos estava acontecendo? Kara, Jack e David não eram os únicos curiosos. Outros clientes, ainda à espera de um lugar numa cabine de Blu-ray, também se viraram para observar. Sob os olhares atentos, os 3 executivos da Arasaka dirigiram-se para um homem de meia-idade bem vestido, que já os encarava com puro terror. Uma das agentes da MOC se aproximou do grupo, provavelmente para verificar o que estava acontecendo. Mas ela nem chegou perto antes que um dos agentes da Arasaka levantasse a mão, sinalizando para ela parar. Trata-se de um assunto interno da empresa. Não será tratado aqui. Ao ouvir isso, Mox recuou. Contanto que ninguém começasse a atirar ou quebrar coisas dentro do Lizzie's, o clube não se importava muito com o que acontecia entre os clientes. O que você acha que está acontecendo, Kara? Muito provavelmente apenas mais um sacrifício em uma guerra de facções. Kara não tinha um interesse particular na política interna das megacorporações. As lutas pelo poder corporativo eram comuns demais para que ele perdesse tempo se preocupando com elas. Mas então ele notou a expressão no rosto de David. Curioso, não é? O que acontece, em conflitos internos? David encarou o homem de meia-idade de rosto pálido enquanto os 3 agentes da Arasaka o cercavam, agarrando-o bruscamente e arrastando-o em direção à saída. Em algum lugar bem profundo dentro de si, David sentiu um pressentimento de pavor. Eu já te disse, ele é um sacrifício. O que você acha que vai acontecer? Kara pousou a lata de chá doce, agora vazia, e se levantou. Se você quiser ver com seus próprios olhos, eu te levo. Jack, já voltamos. Seja rápido. Com a resposta de Jack em segundo plano, David levantou-se hesitante e seguiu Kara. Eles se espremeram pela multidão densa dentro do Lizzie's, seguindo de perto os seguranças da Arasaka. Logo saíram pela porta dos fundos, dando de cara com o beco. Dê uma boa olhada, David disse Kara casualmente. Se você pretende trabalhar na Arasaka, terá que se acostumar com isso. Os olhos de David se arregalaram em horror. O homem de meia-idade foi forçado a se ajoelhar por 2 agentes da Arasaka, cada um segurando um de seus ombros. O terceiro agente, de pé à sua frente, sacou uma arma. David reconheceu isso imediatamente. Um Kenshin. Estere. Bang. A voz de Kara estava calma. Execução. O disparo não foi particularmente alto, mas David sentiu o impacto. O corpo do homem de meia-idade estremeceu com o impacto da bala, e então ficou completamente mole. Os 2 agentes que o seguravam o soltaram, e seu corpo sem vida caiu no chão com um baque surdo e nauseante. Baque. O som ecoou na mente de David. Aquilo o atingiu em cheio no coração. Capítulo 117. Uma mudança de perspectiva. A mãe de David lhe dizia repetidamente, se você entrar para Arasaka, terá uma vida respeitável e será feliz pelo resto da vida. No passado, embora David nunca tenha concordado completamente com essa ideia, ele ainda a aceitou sob a orientação de sua mãe. Ele acreditava que entrar para Arasaka era o caminho que devia seguir. Tornar-se um funcionário da Arasaka significava estabilidade, segurança, significava garantir uma vida melhor para sua mãe. Talvez não fosse feliz, mas pelo menos as coisas seriam estáveis. Mas agora, depois de presenciar essa execução em primeira mão, tudo desmoronou. Uma vida respeitável. Aquele homem de meia-idade vestido com um terno caro, claramente vivendo uma vida muito melhor do que David poderia sequer imaginar, acabará de ser executado. Sua posição dentro da Arasaka devia ser alta. Aliás, mais alta do que David jamais poderia esperar alcançar, mesmo que passasse a vida inteira galgando os degraus da hierarquia corporativa. E no entanto, apesar de toda a riqueza e status, ele foi arrastado para o beco de um bar, cercado pelo fedor de vômito e urina, e executado como um inseto. Não, pior que um inseto. Ao menos um inseto se debateria antes de morrer. O homem apenas se contraiu com o impacto da bala, e então nada. Nenhuma resistência. Nenhuma luta. David refletiu sobre seu próprio desejo de revidar quando confrontado com o perigo, a razão pela qual começara a seguir Kara, para ver o mundo como ele realmente era. Mas se ele entrasse para Arasaka, será que ele acabaria como aquele homem? Será que ele também perderia a vontade de resistir? Pela primeira vez, David questionou o futuro que sua mãe havia planejado para ele. Ele havia suportado rejeição, humilhação e dificuldades na Academia Arasaka, tudo em nome de garantir esse futuro. E agora? Aquele sonho, despedaçado diante de seus olhos. Pela primeira vez, ele duvidou se tornar um funcionário da Arasaka era o caminho certo. Enquanto David permanecia ali, perdido em pensamentos, os 3 agentes da Arasaka, que já haviam terminado seus assuntos internos, finalmente o notaram, junto com Kara, perto da porta dos fundos. Um bando de ratos de rua querendo saquear o cadáver? Um dos agentes os examinou com seus implantes óticos enquanto falava. Não há nada aqui para vocês. Até o cadáver pertence a Arasaka. Bip, bip. Os resultados dos exames dele chegaram. Suas palavras foram interrompidas imediatamente. David Martinez? Nada de especial.
apenas mais um aluno da Academia Arasaka. Mas e o jovem de cabelos negros que estava ao lado dele, sorrindo casualmente para eles? Carl, Meg KK. No instante em que reconheceram o nome, os 3 agentes da Arasaka instintivamente deram um passo para trás. Eles eram seguranças da Arasaka. Embora não tivessem participado do incidente, conheciam os fatos. KK não era apenas um mercenário qualquer. Este era o homem que sozinho enfrentou um Akpa de nível militar e sobreviveu. O homem que salvou pessoalmente a herdeira da Arasaka, Anako Arasaka, e que recebeu privilégios especiais dela. Eles sabiam, se ele quisesse, todos estariam mortos em segundos. Um dos agentes, o líder do grupo, aquele com a maior lealdade à empresa, conseguiu dar apenas um passo para trás antes de se forçar a avançar novamente, mantendo-se firme sob o olhar de Carl. O agente da Arasaka que liderava o grupo hesitou por um instante, depois falou cautelosamente, num tom visivelmente mais suave, quase nervoso. Esse homem, ele não é um dos seus alvos, é? Cara deu um sorriso irônico. Não, só vim assistir ao show. Não se preocupem, não tenho interesse nos assuntos internos da Arasaka. Pelo menos, não quando não estou trabalhando. Vocês fazem o que quiserem. Ao ouvirem isso, os 3 agentes da Arasaka relaxaram visivelmente. Os 2 que instintivamente haviam dado vários passos para trás, avançaram rapidamente, apressando-se para erguer o corpo sem vida do homem de meia-idade. Enquanto içavam, lançaram sorrisos hesitantes a Carl, mas sob o olhar fulminante de seu superior, viraram-se às pressas, carregando o cadáver o mais rápido que puderam. Apenas mais um bando de funcionários corporativos se virando como podem. Não eram agentes de elite da Arasaka, apenas pessoal de baixo escalão fazendo exatamente o que eram pagos para fazer. Se tivessem que enfrentar KK, preferiam que outra pessoa levasse a culpa. Seus bastardos! Vocês realmente acham que eu não sei o que se passa na cabeça de vocês? Como se eu fosse me sair melhor contra esse cara. Puxa, eu nem estava na lista de candidatos para a equipe de segurança pessoal da Nako-sama. Apesar da frustração interna, o agente principal, agora sozinho, manteve um sorriso nervoso estampado no rosto enquanto se virava para Carl. Mas ele não foi embora. Ele simplesmente ficou parado ali, sorrindo. Você não vai embora? Perguntou Carl, com as sobrancelhas arqueadas. Posso ir embora? Por que você não seria capaz? O agente teve vontade de se dar um tapa na cara. Por que diabos ele perguntou isso? Ele poderia simplesmente ter ido embora, se afastado como os outros, mas agora estava ali parado, sorrindo como um idiota, esperando por... O quê? Uma bala nas costas? Esse era o KK, um cara que derrotou um ciborgue militar totalmente equipado com tecnologia cibernética usando apenas as mãos. E não vamos nos esquecer das gravações do Cyberpsycho Black Brain Dance. O agente os tinha visto. Em uma delas, um grupo de agentes de elite da Arasaka, cada um capaz de eliminar 5 dele, sequer chegou a ver o rosto de Carl antes de ser dizimado. Em outra cena, um Cyberpsycho de nível militar, de corpo inteiro, havia sido sistematicamente desmontado, braços e pernas decepados, deixado se contorcendo como uma boneca quebrada e indefesa. Só de pensar nisso, ele sentiu um arrepio na espinha. Sem dizer mais nada, o agente disparou. Certo, eu vou indo. Então ele se virou e correu. Cara se virou e encontrou David olhando para ele, com os olhos cheios de uma tempestade de emoções. E aí, David? Perguntou Cara casualmente. Difícil de processar? Não, não é isso, é só que... É que agora eu entendo o quão poderoso Carl realmente é. David sempre sentiu isso, mas agora ele sabia. Cara poderia entrar na Arasaka agora mesmo e chegar a um patamar mais alto do que David jamais conseguiu. Para alguém como Carl, chegar ao topo da Arasaka não era apenas possível, era inevitável. E no entanto ele escolheu permanecer nas ruas como um mercenário. Foi então que David teve um pensamento que já vinha rondando sua mente há algum tempo. Talvez, eu não precise entrar para Arasaka para me tornar alguém na vida. Talvez ser mercenário como Cara seja o melhor caminho. Mas, será que eu realmente conseguiria proteger a mamãe desse jeito? Será que eu conseguiria convencê-la? Beep. O comunicador pessoal de Cara acendeu. Era uma mensagem do Maine. Curto. Direto ao ponto. Localizarmos Tanaka. Cara sorriu. Altura de começar. Capítulo 118. A rede se fecha. Os movimentos de Tanaka. A equipe do Maine já o localizou? Oliver, ainda sob o efeito do exercício de braindance, assobiou em sinal de aprovação. Sem surpresas. Um esquadrão com 3 Netruners? Esse tipo de velocidade já era esperado. Bem, tecnicamente, eles ainda não pegaram, corrigiu Cara. O que eles têm é uma pista. Tanaka encomenda regularmente danças cerebrais negras personalizadas. Então, Maine teve uma ideia. Em vez de caçar Tanaka diretamente, por que não encontramos o editor da BD que faz as coisas dele e o atraímos para fora? Oliver sorriu. Uma armadilha, hein? Sim. E por incrível que pareça, demos sorte. O editor de BD em questão? Cara sorriu de canto. Um cara chamado JK. Oliver piscou. Espere. Aquela JK? Sim. O mesmo JK responsável por aqueles BDS de psicopatas cibernéticos em que eu sempre apareço. Eu não tinha planejado ir atrás dele especificamente, mas parece que o destino o entregou de bandeja. Muito bem, então qual é o plano? Simples.
Esses BDS personalizados não são encomendados em nenhuma loja normal. Eles são combinados por meio de reuniões privadas e presenciais entre o cliente e o editor. Como os movimentos de Tanaka são fortemente restringidos pela segurança da Arasaka, nós simplesmente pegamos o JK. Tomamos o lugar dele e atraímos Tanaka para um encontro a sós conosco. Oliver franziu a testa. E você tem certeza de que ele virá sozinho? Sem guardas? Qual é, cara? Até as produtoras de filmes pornográficos têm salas privadas. Você acha mesmo que um executivo como Tanaka quer que suas perversões sejam expostas publicamente? Executivos de grandes empresas se importam demais com as aparências. Ele vai aparecer sozinho. Jack recostou-se no assento. Certo. Então, os caras do Maine já descobriram onde encontrar o JK? Eles ainda estão trabalhando nisso. Assim que Kara terminou de falar, uma voz vinda do banco de trás interrompeu. Se for o JK, então seu nome verdadeiro é Jimmy Kurosaki. Cara, Oliver e Jack se viraram para olhar para David. Oliver ergueu uma sobrancelha. Você sabe muito sobre ele? David deu de ombros. Já assisti a todas as séries dele em Blu-ray. Cara deu um sorriso irônico. Claro, você negocia BDS no mercado negro, então acho que faz sentido. Oliver assentiu com a cabeça. Isso facilita as coisas. Se esse cara é um diretor de Blu-ray conhecido, então ele não está exatamente se escondendo nas sombras. Não deve demorar muito para a equipe do Maine encontrá-lo. E como previsto, assim que David estava sendo deixado em seu apartamento, o comunicador de Kara emitiu um sinal. Maine, temos a agenda do Jimmy Kurosaki. Ele vai estar em uma boate amanhã à noite. Nós cuidaremos da extração. Kara sorriu. Uma equipe confiável tornou tudo mais fácil. Parece que as coisas estão se encaixando, murmurou ele. Dito isso, Kara se despediu de Oliver e Jack e voltou para seu apartamento. Após um banho rápido e uma troca de roupa, ele sentou-se em seu computador alugado e acessou a rede local de Night City. Enquanto lia rapidamente as últimas notícias, algo inesperado chamou sua atenção. Um artigo de notícias. Não tem nada a ver com Night City. Mas e os nômades? Nômades, um povo disperso unido por laços familiares que vagueia pelas terras baldias para sobreviver. A notícia sobre os nômades dizia: o clã Bakir, um notório bando de foras da lei nas Badlands, está mais uma vez enfrentando conflitos internos. Talvez o próprio grupo que tanto atormentou as linhas de suprimento da Rota 43 da Nova América finalmente desapareça devido à sua divisão. Isso, é claro, não teria sido possível sem os esforços incansáveis dos soldados da Nova América. Carl ignorou o disparate propagandístico que se seguiu, palavras vazias destinadas a glorificar as forças armadas controladas por corporações. Sua atenção estava fixada em apenas uma coisa. Bakir. Por algum motivo, o nome lhe parecia familiar, como se já o tivesse ouvido antes. Ele ainda não conseguia se lembrar de onde, mas mentalmente guardou o artigo. Algo lhe dizia que valeria a pena analisá-lo mais tarde. Mudando o foco, Kara deu uma olhada nas últimas atualizações de Night City. Após negociações entre a Arasaka e a Militech, foi confirmado que o recente incidente com a ACPA foi orquestrado por um ex-executivo desonesto da Militech. O indivíduo, ex-chefe da divisão de P&D da Militech, tentou reacender a guerra em Night City para obter ganhos pessoais. Desde então, a Militech tomou as medidas disciplinares cabíveis, reafirmando seu compromisso com a manutenção da paz. As bem-sucedidas negociações diplomáticas entre a Arasaka e a Militech garantiram, mais uma vez, a estabilidade em Night City. Kara deu um sorriso irônico. Então o bode expiatório finalmente chegou aos noticiários, hein? A julgar pela narrativa, parece que a Militech cedeu primeiro. Essa missão, ambos os corpos tinham sangue nas mãos. As forças de Arasaka lideraram o assassinato. A Militech forneceu a unidade ACPA. A segurança da Arasaka cuidou da proteção. A Militech contratou freelancers, incluindo a equipe de Kara. Os falcões da Arasaka lideraram o ataque. Os pilotos da Militech operavam o ACPA. Uma teia perfeita de negação, que une tudo numa resolução clara. Toque, toque. Quando Kara estava prestes a ir dormir, uma batida na porta ecoou pelo seu apartamento. A esta hora, ele acessou rapidamente as imagens da câmera da porta. Um homem de terno preto estava parado do lado de fora. Uns 40 e poucos anos. Não era particularmente musculoso, mas Kara imediatamente notou o implante cibernético sob as mangas do terno. Traços asiáticos. Lentes amarelo-douradas encarando diretamente a câmera. Kara não o reconheceu. Alguém novo. E alguém perigoso. Ignorando as batidas incessantes, Kara vestiu calmamente seu colete à prova de balas, guardou a Seraph. Colocou algumas granadas e pegou sua espingarda Crusher reserva em seu esconderijo. 6 segundos depois, totalmente equipado, ele finalmente respondeu. Quem está aí? A voz do outro lado da porta respondeu claramente. Pode me chamar de Kenshiro. Mercenário Kaká. Os olhos de Kara se estreitaram. Um nome japonês? Após uma breve pausa, Kara dirigiu-se à porta. Ele destrancou a porta e a abriu de repente, ficando de frente para o estranho. O que você quer? Essa foi a primeira pergunta de Kara quando eles se conheceram oficialmente. Capítulo 119. Agência de Detetives Danger Girl. Após fechar a porta atrás de si, Kara fez um gesto para que Kenshiro se sentasse. Durante quase 2 minutos, ficaram sentados em silêncio, olhando um para o outro. Kara, ficando impaciente com o olhar inquisitivo de Kenshiro, foi o primeiro a falar. Então, senhor Kenshiro, por que exatamente o senhor está aqui a esta hora? Acho que não sei quem o senhor é.
Eu sou um guarda-costas. A resposta foi curta e direta. Mas isso não foi suficiente para Karo. Um guarda-costas? Então me diga, Sr. Kenichiro, por que o senhor não está ocupado protegendo seu cliente? Kara deu um sorriso irônico, mantendo o clima leve, mas com uma pitada de sarcasmo. Não me lembro de ter contratado nenhum serviço de segurança. A menos, é claro, que você esteja oferecendo sua proteção gratuitamente, embora eu tenha que recusar. As coisas gratuitas costumam ser as mais caras. Apesar das provocações, Kenichiro permaneceu em silêncio. Seus olhos nunca se desviaram de Kara, mas seu olhar calmo e ponderado de alguma forma deixou Kara inquieto. Havia uma presença marcante naquele homem. Uma sensação de perigo. Não foi apenas uma sensação. O corpo de Kara reagiu instintivamente. Ele começou a sentir uma dor fantasma nas têmporas e no peito, como se Kenichiro já tivesse identificado os pontos mais vulneráveis do seu corpo. Esse cara identificou meus pontos vitais num instante. Kara não estava acostumado a ser observado dessa forma. Era desconfortável. Então, com um gesto casual de mão, ele encerrou a interação abruptamente. Olha, eu fui educado o suficiente para deixar você entrar. Se você não tem nada importante para dizer, não me faça perder tempo. Kenichiro ignorou completamente suas palavras. Em vez disso, fez um comentário. Suas habilidades são impressionantes. Karo suspirou. Será que esse cara estava testando? Sim, obrigado pelo elogio. Agora, o que você deseja? Kenichiro finalmente chegou ao ponto. Vim lhe oferecer um emprego. De dentro do paletó, ele tirou um documento e o colocou sobre a mesa de centro de vidro entre eles. Você se qualifica para isso. Kara pegou os papéis, esperando que fosse algum tipo de contrato mercenário. Em vez disso, seus olhos se estreitaram. Uma folha de pagamento de emprego? Na parte superior do documento, o nome da empresa estava impresso de forma legível. A agência de detetives Danger Girl. Kara já tinha ouvido falar deles. Garota Perigosa? Uma agência privada de investigação, segurança e proteção pessoal com sede em Night City. Fundada por Arasaka Michiko, a empresa ficou famosa por suas investigadoras, jovens detetives femininas com implantes cibernéticos, como orelhas de gato, para uma percepção sensorial aguçada. Embora tenha havido um declínio nos últimos anos, Danger Girl ainda dominava uma parcela significativa do mercado. Kara ficou paralisado por um instante. A agência de detetives particulares Arasaka Michiko está me observando? À meia-noite? Ele manteve a expressão neutra, folheando os detalhes do contrato para entender que tipo de acordo estavam oferecendo. Como Kara se identificava como homem, ele não se juntaria à equipe como uma detetive cibernética com orelhas de gato. Seu papel seria focado em segurança e guarda-costas com um contrato mensal. Os benefícios que ele receberia incluíam descontos em equipamentos cibernéticos populares. Não é nada demais. Ele já conseguia descontos com o Victor. Não há menção a equipamentos de nível interno, o que significa que, na melhor das hipóteses, estariam no mesmo nível de seu atual implante cibernético Arasaka Tipo 3, de alta qualidade, mas já obsoleto para ele. Comissão baseada no desempenho. Sua comissão dependia da satisfação do cliente, chegando a um máximo de 60%. Não foi ótimo. Ele lucrou 100% com seus próprios trabalhos. Por que trabalhar para uma empresa diminuiria sua participação nos lucros? Tempo mínimo e modo de espera. Ele só precisava aparecer quando necessário. Caso ele não fosse notificado, a agência assumiria total responsabilidade. Algo parecia estranho. A forma como foi escrito o fez sentir-se como um plano de contingência, ou um especialista de último recurso. Será que isso sequer era uma função normal de guarda-costas? Salário base, 300 mil edis por mês. 300 mil por mês. Isso equivale a 3,6 milhões por ano. Se fossem aplicados bônus, esse valor poderia chegar a 4 ou até 5 milhões anualmente. Superior à maioria dos gerentes corporativos de nível médio. Para um guarda-costas, Kara sabia que valia aquele dinheiro, mas por que uma agência de detetives, e não a Arasaka ou a Militech, estava lhe oferecendo um salário tão alto? Seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Kara trocou olhares com Kenichiro. Por quê? Por que você está me oferecendo este emprego? Kara não era cego. Desde o momento em que Kenichiro entrou, sua expressão era de desdém e escrutínio. Por que uma agência enviaria alguém que claramente não gostava dele para recrutá-lo? Kenichiro exalou lentamente. Mesmo agora eu não te aprovo. Mas você se qualifica. Seu tom era puramente objetivo. Você está entre as 20 melhores pessoas que já conheci. Os 20 melhores? Kara não tinha certeza se aquilo era um insulto ou um elogio. Mas mais importante ainda. Então por que não recrutar alguém do seu melhor dos 19? Por que eu? Kenichiro ficou olhando para ele por vários minutos. Kara estava começando a ficar irritado novamente. Finalmente Kenichiro falou com um tom ligeiramente mais pesado. Porque você é alguém em quem a senhorita confia. Perder? Você já a protegeu antes. Agência privada de Arasaka Michiko. Salário absurdamente alto. Função de resposta de emergência de última hora. Uma senhorita que ele havia protegido antes. Kara olhou para o contrato novamente. Sem cláusulas restritivas. Não há cláusulas de não concorrência. Sem funções em tempo integral, apenas atendimento de emergência? O olhar de Kenichiro se tornou mais penetrante. Você não tem permissão para estar presente durante as operações normais. Seu tom mudou ligeiramente, carregando uma mensagem implícita de advertência. Kara sorriu. Ele bateu levemente no papel com os dedos.
Acho que podemos discutir alguns detalhes quando finalizarmos o contrato. Seu sorriso se alargou. Diga-me, sua agência permite funcionários em regime de meio período? Capítulo 120. Assuntos complicados. 300 mil por mês? Car, e você ainda afirma que não tem ligações com aquela herdeira da Arasaka? No dia seguinte, após saber do contrato e do salário de Cara, Oliver bateu com força no volante de seu Thornton Colbiera, recusando-se a acreditar que seu amigo tinha acabado de arranjar uma sugar mummy. Ele não estava com ciúmes, mas... Cara, você não está planejando largar o trabalho mercenário e se deixar ser contratado, está? Essa era sua verdadeira preocupação. Cara deu uma risadinha, balançando a cabeça. Mantido? Ah, qual é? Não diga coisas estranhas. É um contrato legítimo para um trabalho legítimo de guarda-costas. Só serei chamado quando necessário. Obviamente, é apenas um trabalho extra. Ele recostou-se no assento, completamente impassível. Sinceramente, duvido que sequer me liguem. Provavelmente sou apenas um plano B, caso as coisas deem errado. Oliver suspirou, massageando as têmporas. Sim, faz sentido. Ao contrário de Oliver, Jack não ficou muito preocupada com isso. Parece que eles só querem uma medida de segurança depois do que aconteceu da última vez. Suas palavras fizeram Oliver parar e reconsiderar a situação seriamente. Então, além de terem uma equipe de segurança visível, eles também mantêm reforços escondidos de prontidão? Caramba, aquela garota da Arasaka deve estar apavorada depois do que aconteceu da última vez. Mas honestamente, com a segurança corporativa deles, seria preciso um poder de fogo considerável para sequer chegar perto dela. Carla sentiu com a cabeça. Exatamente. Nenhum atacante comum consegue ultrapassar a segurança da Arasaka. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Mas se eles me ligarem, significa que estamos lidando com algo do nível de, pelo menos uma ameaça do nível da Akpa? Oliver apoiou as mãos no volante e soltou um suspiro. Cara, esse salário é perigoso. Cara deu de ombros. Sendo realista? Ninguém é burro o suficiente para atacar a família Arasaka. Mesmo que alguém o fizesse, teria que atravessar um exército inteiro de segurança corporativa primeiro. Ele sorriu. Então, estatisticamente falando, basicamente estou recebendo 300 mil por mês sem fazer nada. Oliver abriu a boca para argumentar, mas parou imediatamente. Era verdade que um ataque desse tipo era improvável. Ainda, dizer isso em voz alta dava azar. Então ele decidiu ficar calado. Jack, por outro lado, ofereceu um último conselho. Se a situação ficar realmente crítica, não vá sozinho. Cara deu um sorriso irônico. Vocês acham que eu sou idiota? Claro que vou ligar para vocês. Assim que Cara entrou no Era, os sensores óticos de Jack piscaram. Uma chamada estava chegando. Poucos segundos depois, sua expressão mudou. Uma expressão estranha e conflituosa cruzou seu rosto, algo raro para Jack. Cara e Oliver perceberam imediatamente. Antes que pudessem perguntar, Jack falou. Minha ex Camila acabou de me ligar. Silêncio. Cara e Oliver não precisavam de explicações. Eles já sabiam quem era Camila. Jack já tinha mencionado antes, quando estava bêbado numa festa. Ela era sua amiga de infância, a garota que entrou para o Valentinos ao mesmo tempo que ele. Embora Jack tenha deixado a gangue com o tempo, Camila permaneceu e ascendeu na hierarquia. Agora, ela não era apenas uma integrante dos Valentinos, ela era uma oficial de alta patente. Uma das mulheres mais poderosas da gangue. Para ela entrar em contato com Jack agora, algo sério estava acontecendo. Apesar de terem deixado suas gangues, tanto Jack quanto Oliver ainda mantinham laços com elas. Se algo importante estivesse acontecendo na Valentinos, se envolvesse pessoas de quem eles gostavam, eles não podiam ignorar isso. Como a mãe Wells, ela tinha fortes laços com a Valentino. Ou o pai e a irmã de Oliver, ainda envolvido com a 6TH Street. Jack suspirou, esfregando o pescoço. Cara o observou atentamente. É ruim? Se for, posso tirar o dia de folga. As palavras de Cara fizeram Jack balançar a cabeça negativamente. Nem pense em matar aula, Cara. Não é nada sério. Após ler toda a mensagem e compreender completamente a situação, Jack sorriu, tranquilizando Cara e Oliver de que não havia motivo para preocupação. Camila só precisa de alguém para cuidar de uma casa em Vista del Rey. Eles estão com falta de pessoal e precisam de alguém de confiança por um tempo. Então, ele olhou para Oliver. É um conflito com a Sexta Rua. Vista del Rey, hein? Ao ouvir isso, Oliver entendeu imediatamente. Aquela área era um campo de batalha constante entre a 6TH Street e o Valentinos. Não era particularmente rico ou valioso, mas até mesmo as sobras eram suficientes para que as gangues brigassem por elas. Se for sobre aquele lugar, assim que deixarmos o Cara na escola, eu vou com você. Oliver ofereceu-se calmamente. Se for alguém que eu conheço, talvez eu consiga convencê-los a desistir. Isso não vai funcionar, Oliver. Jack não rejeitou a oferta, mas também não estava otimista quanto a resolver as coisas conversando. Oliver mal durou uma semana na 6TH Street antes de ser expulso. Mesmo tendo crescido entre eles, quantos dos membros atuais ainda o ouviriam? Jack não estava prendendo a respiração. Cara bocejou recostando-se na cadeira. Contanto que não seja nada grave. Ele não se importava particularmente com o fato de Jack estar ajudando sua ex com a segurança, mas ele levantou uma questão importante. Mas escuta, Jack, você está fugindo para ajudar seu ex. O que acontece se a Mish descobrir? Silêncio.
Jack ficou paralisado. Oliver, que nem sequer tinha pensado nisso, de repente percebeu que Jack estava ferrado. E agora, ele o olhava com uma mistura de pena e divertimento. É só por um dia. Não é nada demais. Jack forçou um sorriso. Além disso, não estou fazendo nada de errado. É um trabalho remunerado como qualquer outro. E se você e o Oliver não dedurarem, ninguém nunca vai saber. Tem certeza disso? Carl ergueu uma sobrancelha, cético. Mesmo que ele permanecesse em silêncio. As leituras de tarô de Mishi tinham uma precisão suspeitosamente alta. Carl pressentia que Jack estava prestes a sofrer. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.